A postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Estamos num processo de transição para nos tornarmos um narco-estado. E eu acho que esse narco-estado, ele se dá de maneiras diferentes, com fórmulas diferentes e em estágios evolutivos diferentes. Então, eu vou no exemplo que eu dou. O Rio de Janeiro, você já tem uma mistura na política oficial, institucional, a Alerj, que é o maior exemplo disso, entre crime organizado, tráfico de drogas, para ser bem claro, e a política institucional. A ponto do, já vou botar aqui uma polêmica aqui, um dos meus concorrentes à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ter muito a se explicar sobre isso no processo eleitoral, porque apoiou o Bacelar, apoiou o TH Joias, aquele cara que caiu lá de Belfort Roxo, lá, o Canela, vai ter que se explicar, porque ele fica falando aí, não, a gente vai prender e neutralizar. Vai. Ele foi parlamentar aqui no Rio, depois foi senador, fez alguma coisa nesses temas, mas deixando ele aqui de lado, o que eu aprendi rodando o Brasil é que... E essa é uma visão que eu quero até trazer para vocês e até sofrer a crítica e ver se vocês concordam. Que existem dois tipos, a grosso modo, de ocupação no Brasil. Uma é a ocupação que a gente chama de horizontal, que é uma ocupação como, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o TCP faz, que é você pega um mapa, você vê o horizonte, e eles ocupam áreas territoriais em que antigamente tinha a exploração do tráfico de drogas ali, o uso daquela região como uma região logística para poder operar, e depois gás, internet, transporte, né, uma operação complexa que as milícias também começaram a fazer. E a do PCC, eu acho que o termo é bem interessante, que é a ocupação vertical, que é a ocupação institucional. Então vai de mercado financeiro, posto de gasolina, Ministério Público, polícia política, portos, e é uma operação mais complexa com um faturamento maior. Então não necessariamente o PCC precisa fazer uma ocupação territorial tão ostensiva quanto um Comando Vermelho, um bonde dos malucos fazem. Mas ele tem uma operação que ela invade as instituições de uma maneira mais efetiva. São dois modelos diferentes. Conversando, por exemplo, com membros do governo americano, eles estão mais preocupados com o modelo do PCC, porque eles já estão operando internacionalmente e é mais fluido, é mais difícil. E aí, rodando o Brasil, eu percebo um pouco os métodos. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Porto de Santos, que é ocupado pelo PCC. Aí eles pegam a Baixada Santista e eles fazem uma ocupação à lá Comando Vermelho, porque acho que é um entreposto logístico para poder operar o porto. E eles estavam fazendo isso no P100, lá em Fortaleza. E aí o Comando Vermelho, né, olhou e falou, não, vamos tomar o P100. Aí o Comando Vermelho derrotou agora o PCC ali na região. O estado, inclusive, que para mim está numa situação mais preocupante é o estado do Ceará. Eu acho que você tem uma negligência gigantesca por parte do governador atual, que é o Eumano, e a tomada de cidades inteiras, participação institucional do Comando Vermelho no processo eleitoral. Então, onde eu olho, eu vejo modelos diferentes dessa ocupação, vejo uma sofisticação maior por parte do PCC, vejo por parte do PCC operações intricadas que a gente vai ter, por exemplo, trabalho de fronteira para a entrada da droga, somado a trabalho com prefeituras e com polícias locais na Rota Caipira, trabalho no Porto de Santos, trabalho com cooperação internacional para brincar eles. E com o Comando Vermelho, eu vejo e as facções, vamos colocar assim, de ocupação territorial regionais, um trabalho mais intensivo junto com as polícias e com os governadores. E a gente sabe que tem muito governador que não está disposto a auxiliar. Eu citei o exemplo do Eumano no Ceará, e hoje eu pretendo dar nomes aqui, pra gente não fugir da discussão. Eu fui processado e condenado já pelo menos 2 vezes por falar, olha, ele, de alguma maneira, por ser leniente, ele está cooperando. Ele permite que cidades inteiras sejam ocupadas pelo crime organizado e de maneira bem clara, ele utiliza a polícia para fazer a escolta dos moradores para fora das suas cidades, das suas casas. Então, o caso cearense é um caso assustador. Tem casos bizarros acontecendo também no Pará. Vi em menor intensidade isso acontecendo no Maranhão. Na Bahia, muito. Salvador é uma cidade que está, vamos dizer, num cenário tão ruim, talvez até pior do que o do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Brasil está num processo acelerado de transformação dele próprio num narco-estado. E a gente dispõe de meios técnicos, a meu ver, o Estado brasileiro dispõe de fazer esse enfrentamento, mas institucionalmente e em termos de liderança, nós não temos vontade política para fazer isso acontecer. E eis a necessidade de um presidente que cuide desse tema. E o que eu vou propor para as polícias eu vou te dar o direito a ter a guerra final contra eles. Vamos retomar os territórios, vamos mudar a legislação e vamos vencer eles. E depois de vencer eles, adotar as políticas, que é a parte mais difícil, de tornar os lugares, os territórios e as ruas brasileiras habitáveis e que não sejam novamente cooptados pelo crime.
E aí é isso o desafio, esse é o desafio de um trilhão de reais, que é tornar o Brasil habitável. Se a gente conseguir isso, que é o pós, aí esses policiais não apenas não vão morrer mais, mas a gente vai viver num país decente. Esse é o grande desafio. Pimentel, então só para esclarecer, o candidato a ser eleito pretende criar o Ministério da Segurança Pública. Em um estado maior. E o mais importante, em um estado maior. Colocar a AGU para defender o policial. Isso é uma proposta bem inédita e ousada, viu? Na hora, eu tenho que botar a AGU na hora por decreto, a AGU vai ter que ajudar os policiais nisso, porque não é possível que no montante de operações que nós vamos precisar fazer, hoje já é assim, eles têm que fazer vaquinha, às vezes pega uma associação e faz vaquinha. Às vezes vende o carro. É assustador, as pessoas não sabem disso, que o policial que te defende, olha só que loucura, ele vai, prende um bandido, aí às vezes o bandido já é solto na hora, ou ele toma um chá de cadeira na delegacia. Outra coisa que tem que ter, período máximo pra ser lavado o BO, o policial deixou o bandido lá, ele não pode ficar 8 horas numa delegacia parado. Às vezes o bandido vai solto antes que o policial tem que cumprir aquele trâmite burocrático. Isso é uma coisa que também cansa eles. O policial não pode ver depois o juiz pegar todo o trabalho que ele teve de colocar a vida em risco dele e depois meter lá, não, vou soltar. Isso é um absurdo total e completo. Hoje um policial que tá na rua cumprindo o trabalho dele, ele é um louco. Ele é um louco. O que ele tá fazendo assim, ele tá participando de uma guerra inglória em que o próprio Estado é inimigo dele. Então todos esses elementos têm que ser alterados. Então esse Estado maior tem que ser montado, porque se você tem um exército e o seu soldado é tratado de maneira desrespeitosa, você vai perder a guerra. E a gente tá perdendo a guerra. Então esse Estado maior, que é mais do que apenas, vamos dizer, uma coordenação, é um Estado maior, com reuniões recorrentes pra gente vencer uma guerra, e a gente tem que atestar que a gente tá em guerra. A gente tem que parar de negar. Aquele que nega que existe a guerra, ele vai ser... É igual uma pessoa que tá com câncer no pulmão e continua fumando. Esse é o Brasil. Não, tá tudo bem. Tá, o Comando Vermelho agora tomou lá o Ceará, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O Renan, não sei se você acompanhou, há 45 dias o governo federal lançou 4 eixos temáticos de combate ao crime no Brasil. Eu recebi aqui o secretário de Segurança Pública Nacional, que eu verdadeiramente eu admiro, que é o Chico Lucas, tá? Ele veio do Piauí. Piauí é um estado que inovou muito na segurança pública. Esse projeto de recuperação de celular, hoje imitado, copiado por 27 estados da federação, começou no Piauí. Lá tem redução de homicídio e eu recebi ele aqui. Gostei do papo com ele, foi um papo muito franco. E nós conversamos sobre os eixos temáticos que o governo federal escolheu. Follow the money, Faria Lima, buscar o dinheiro do PCC na lavagem, né? Obstacular a chegada de fuzis nas capitais, não tem como não gostar disso. Quanto mais a PRF trabalha na rodovia, mais seguro vai estar uma favela no Rio de Janeiro, a periferia de São Paulo. A questão que envolve equipar presídios, 120 presídios no Brasil com bloqueadores de celulares. E, por último, o governo federal fala da resolução de homicídios, que o Cajueiro colocou isso aqui. Equipar os IMLs, os Institutos Médico Legal, né? E equipar também as divisões de homicídio para elucidar mais homicídios. No final, o governo federal não fala do que mais impacta a periferia no Brasil, que você está vendo, você está visitando, que é o domínio territorial. É a barricada, a pichação do CV. Eu não sei porque o governo federal deixou para trás isso. Eu até tenho algumas teorias sobre isso. Talvez a esquerda brasileira entenda como recuperação de território, operação de alta letalidade, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Mas não sei se você conhece esses eixos. Eu só condeno esses eixos temáticos pela ausência da recuperação do território. Eu gosto de tudo. Mas quando o governo federal fala que recuperar o território não é uma prioridade, né? Isso me preocupa muito. Eu acho que a obsessão nossa na segurança pública deveria ser retirar a barricada e retirar todas as pichações de CV de todas as periferias do Brasil. Nem que eu chame o prefeito, tu vai ser meu parceiro nisso. Você está atento a isso? E nessa escala que eu te coloquei de prioridades, a recuperação do território, qual é a tua prioridade? Zero. Dia seguinte. Dia seguinte, porque assim, o presidente da República, ele tem como dever, junto com as Forças Armadas, zelar pela integridade do território nacional. Portanto, eu vou estar, a partir do dia 1, assumindo o mandato, em descumprimento do meu papel como presidente, ao não zelar pela preservação do território. Então, é obrigação, e tem que ser uma obsessão. Eu vou falar porque eu ponto a ponto, quando eu pego essas prioridades, eu concordo com elas. Só que elas partem sempre de uma premissa, e essa é a premissa que vai na questão do território. É a premissa, assim, que eu vou enfrentar o topo da cadeia alimentar, a Faria Lima. Não, por que não entram com fuzil na Faria Lima? E aí esquecem o outro lado, que é o lado ideologicamente conveniente para eles. Eles gostam da tomada do crime organizado na favela. Eles enxergam isso como um elemento fundante da ideia de luta de classe.
Há muito tempo se discute isso. Foi discutido agora por parte do PSOL trazer o Oruan como candidato, porque eles falaram, olha como o Oruan tá sublevando as massas na favela. Pô, o Oruan é do Comando Vermelho. O MC postou do Comando Vermelho. Então, eles acreditam nisso. É uma crença verdadeira. E em muitos estados, eu vou tomar processo e condenação de novo, em muitos estados, a relação é total. Então, assim, pô, vou falar aqui, o Eumano lá no Ceará, eu vou tomar outra condenação justiça do Ceará, o Eumano no Ceará, ele é conivente, pra dizer o mínimo, com a tomada territorial, e depois os candidatos dele fazem campanha nessas regiões. O prefeito lá de Santa Quitéria, que era ligado ao Comando Vermelho, é aliado dele. Era aliado, que depois foi afastado. Mas era aliado dele. O Lula veio aqui e eu vou profetizar. Provavelmente o Lula vai fazer campanha em favelas controladas pelo Comando Vermelho. Aí depois eles falam, não, porque a gente tá fazendo uma operação utilizando muita inteligência. Eles adoram usar o termo inteligência. Muita inteligência pra pegar com o COAF, pra pegar o PCC e tal. Tô junto, vamos fazer isso. Agora, você não vai conseguir desmontar a operação do PCC só com isso. Você vai ter que retomar o controle do Porto de Santos e retomar o controle territorial da Baixada Santista. Baixada Santista, pra quem tá nos ouvindo, é igual aqui no Rio. É o tipo de ocupação similar, montanhosa, favela, montanha, fuzil. Mata Atlântica, né? Exato, é igualzinho. Então, vai ficar falando, sai, não, vou pegar aqui, eu vou pegar o Bitcoin do cara. Não vai pegar só o Bitcoin. Assim como vai precisar ir lá na fronteira com Bolívia e com Paraguai, resolver a entrada não só do fuzil, mas da droga. Porque ali, por exemplo, que o PCC, ele é brabo, né? Essas brigas pra pegar o controle nas rotas de fronteira, ele é brabo. Então, vai ter que fazer isso. Só que eles convenientemente não entram nesses assuntos. Assim como eles convenientemente não entram na questão da cultura do tráfico na favela, da cultura de pobreza da favela e da transformação da favela numa espécie de uma fortaleza ideológica do inimigo. Então eu só acho conveniente ele falar isso, porque eu concordo pontualmente nisso e vamos aplicar, vamos embora. Mas ocupação territorial e a libertação daquelas pessoas, daquela subcultura horrorosa, vai ter que ser feito também. Perfeito. Cajueiro, pergunta? Tem sim, inclusive eu quase interrompi porque eu estava gostando do que foi falado, né? Curte Oruan, Cajueiro? Curte Oruan? Você curte Oruan? Quer ouvir um Oruanzinho? Não, de jeito nenhum, em nada. Porque ele serviu, esse cara comandou a UPP mais difícil do Brasil, que é o UPP do Complexo Alemão. Comandou por quanto tempo, Cajueiro? Foi um ano. Cabe até comentar que a maioria da população que mora nas favelas não gosta nem de baile funk, só que não podem declarar isso, mas é o fato. A pergunta, né? Vários dados apontam que nós só enxergamos a ponta do iceberg do narcotráfico, do narconegócio, do narcoterror, da narcocultura. É o que a gente vê. 90% disso está sustentado por uma base profunda de narcoterror, poder institucional e narcocultura, que envolve lavagem de dinheiro, infiltração política, né, infiltração no judiciário e apoio da mídia. A isso a gente associa o que nós chamamos de sofisma de Sherwood. Sherwood é aquela local, né, uma floresta, né, na Inglaterra em que viveu Robin Hood, Lady Marian, Fred Tuck, João Pequeno. Era um negócio ideal, né? Um idealismo, quase um paraíso, com honra, lealdade, justiça, dignidade. E aí criam aberrações como a DPF 635, né, que trata de N dificuldades para a polícia poder entrar, tendo trechos, o termo talvez não seja esse, também, talvez o Chau possa complementar o Pimentel, mas só pode atuar em situações extremas, né, diferenciadas, o que acontece lá todo dia. Emergenciais, esse é o termo exato. Emergenciais. Situações emergenciais. Eu adoro esse cacoete brasileiro, essa jabuticaba da gente criar eufemismos. Né? Emergenciais. Sem excepcionalidade. O que é emergencial. Excepcionalidade, mas ninguém diz o que é isso. Né? Ninguém diz o que é. Aí, finalmente, né? Essa situação toda, nós presenciamos, vimos lá, violação de mulheres, né? E violação de residências, obrigação do cidadão que mora dentro da comunidade, numa favela, de guardar arma, guardar drogas, guardar equipamento, desrespeito completo, punições como tiro no pé, tiro na mão, queimar cabelo, espancamento, chegando a execuções via micro-ondas, né, que é um tema, para quem não sabe, que é uma série de pneus com gasolina e o alvo, a vítima, jogada ali dentro. Como é que o senhor pretende combater isso e acabar de vez com essa ideia de que a polícia entra nesses locais emergencialmente, enquanto nas nossas residências passa a patrulha todo dia em frente da nossa casa, aberrações como a que eu citei, da DPF 635,
fazem com que o cidadão que mora dentro desses locais praticamente perca o direito à polícia. Ou seja, está se criando ali um local de caldo de cultura para o crime. Então, como é que o senhor pretende combater isso e esclarecer esse sofisma, né? Essa hipocrisia de que é o paraíso e as polícias militares, civil, federal, eventualmente, entram lá para perturbar aquela paz. Parece até uma Shangri-La ou coisas do gênero, né? Diga que você foi visitar Tavares Baixo do BOPE, viu, cara? Todo mundo viu na tua página. Sim. Então você viu um exemplo ali de uma comunidade que não é refém nem da milícia, nem do Comando Vermelho. Exato. Tu gostou ali, né? Maravilhoso. E mostra o seguinte, ali o que só precisa agora é regularização fundiária e desenvolvimento econômico. As coisas vão sair, e um pouco de urbanismo ali. Sim. Mas a autoridade policial, ela gera um lugar pacífico. Quem não viu, veja no Instagram do pré-candidato, ele visitando o BOPE com o Coronel Busnello, ele vai na laje do BOPE, né? Embaixo uma comunidade chamada Tavares Bastos, uma comunidade que não tem nenhum homicídio. Exato. Há 27 anos, né? É mais seguro do que Dinamarca, do que Zurique, do que o que for, né? E para mostrar, que a maior parte dos moradores não querem cometer crime, e 2, quando você tem a autoridade policial e estabelece o controle sobre o território, acaba o crime. Nossa! E eles gostam do BOPE? Amam. Não é assim, amam. Eu andei lá, a mulher da venda ficou toda feliz quando chegou o cara do BOPE. Você aqui, dando lanchinho para as pessoas. Que levar todos os pré-candidatos lá, sabia? É uma aula de Brasil. É uma aula porque muita gente tem a ideia, por exemplo, que a favela é um lugar tomado por pessoas ruins. E na verdade não é. A favela, a maior parte das pessoas são altamente virtuosas. A elite brasileira, sem precisar, ela entra em escândalos de corrupção para ficar mais rica o tempo todo. Uma pessoa que mora na favela, veja, ela tá numa situação muito complicada. Optar por não ser um criminoso é um ato de coragem verdadeira. E a maior parte das pessoas optam por isso. Então essas pessoas precisam urgentemente ser resgatadas e inseridas economicamente. E por isso que o processo de desfavelização, eu tento falar isso o tempo todo, pra mim é a solução. Porque desfavelizar não é só arrumar o bairro. É criar o caldo cultural, é eliminar a narcocultura, é você criar, vamos dizer, os bons hábitos, o hábito da pessoa não tacar o lixo na frente da casa dela. Porque tem elementos em que a pessoa, ela foi tão despida de hábitos bons, porque ela foi tratada como animal a vida inteira, que ela não sabe. Eu visitei favelas no Pará, a pessoa pegava o lixo dela e tacava na frente da própria casa. Então as pessoas erram. E eu não vou mentir para as pessoas, falando, não, você vai ser multado e bem multado e eventualmente preso se fizer isso. Agora, eu vou fazer a rua aqui, vai ter coleta de lixo, aqui tá a cesta de lixo, e vai colocar coisa na cesta de lixo, tá? Mas voltando pro elemento da guerra. Essa DPF das favelas, a postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. Eu duvido, de coração aberto, eu duvido que o STF vai querer... Até porque tu estaria prevaricando, né? Exato. E eu considero... Deixar de agir uma prevaricação. Exatamente, que essa é a provocação. O presidente que permite isso está prevaricando. Eu vou fazer uma provocação, inclusive, para Forças Armadas. Os generais que estão aqui no Rio com seus super salários, muitos deles aqui no Rio com os clubes militares, todos eles pegam um carro com motorista para se encontrar no clube militar e tem que desviar das favelas para não ser assaltado. Veja só, quando ele desvia, ele está ali vendo na cara dele o descumprimento do dever constitucional dele. Porque os militares têm uma posição institucional de pressão que eles podem exercer sobre a própria presidência da República. Nós aceitamos isso, nós ficamos lenientes, nós ficamos macios, frouxos com relação a isso. Então o presidente da República tem que falar, eu estou prevaricando, eu tenho que tomar impeachment se eu não fizer isso. Então, decisão judicial que venha para obstar o cumprimento do papel do presidente, ela será ignorada. Como hoje eu vejo o Donald Trump ignorando decisões que vêm de instâncias menores. Não vai, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir isso e vou fazer a retomada territorial, que esta é a nossa obrigação. A retomada territorial. Só que ela tem que ser seguida de um outro elemento. Eu tenho com um slogan que rodou muito, que o pessoal fala, o prendeu, matou. Isso é um slogan que a gente criou numa live. Mas depois eu falei, depois do prendeu, matou, vem o bandeira, quartel, escola, que tem muito a ver com essa discussão que houve sobre o UPP, que é fazer uma espécie de UPP nacional e direito. Que a gente tem que ter um Estatuto Nacional da Desfavelização,